Olá a todos, estamos aqui de volta no nosso canal de Espaço Novo Mundo. Hoje com um tema que é vida após a morte. Uma pergunta que me costumam fazer que é: irei-me esquecer de tudo aquilo que eu vivi quando morrer? Bom, então temos de ver o seguinte, que é, sem mais delongas eu vou dizer, não vamos esquecer de nada do que nós vivemos aqui, quem amamos, quem odiamos, ok? Tudo vai continuar igual, ok? Mas vamos esclarecer aqui algumas questões. A verdade é que nós vamos... o nosso corpo físico morre aqui, de determinada forma, agora não interessa qual é, e nós... há outro corpo que vai sair dentro deste, que vulgarmente nós chamamos corpo astral. Okay? Ou seja, a morte não existe. Quem morre é o corpo. E sai outra réplica igual a nós, ok? Onde a mente e o ego se juntam diretamente a esse corpo. Agora, ok? E nós continuamos vivos. A diferença é que as outras pessoas não conseguem percepcionar. As pessoas que estão vivas, ok? Entre aspas, aqui na Terra. E então tudo continua igual, os sofrimentos, as angústias, as raivas, os ódios vão continuar iguais. Temos algumas exceções, por exemplo, dependendo da morte, imaginem que a pessoa se suicidou, agarrou, cortou os pulsos, por exemplo, ou deu um tiro na cabeça, atirou-se de um penhasco. A pessoa pode sofrer uma ligeira amnésia, porque ela vai acordar muitas vezes num hospital espiritual. Sim, porque nos planos espirituais existem hospitais para curar o corpo astral, ok? Porque o corpo astral também fica doente, eu quero que vocês saibam disso. Não é só o corpo físico que fica doente, o corpo astral também fica, ok? Senão não haveriam hospitais espirituais. Porquê? Reparem numa coisa, como a mente e o ego e todo este processamento mental continua a existir após a morte, ok? Portanto, tirem já da vossa ideia que as pessoas morrem e tornam-se santos, avatares, grandes iluminados, isso é mentira. Eu às vezes ouço alguns canais, algumas pessoas a dizerem isso, morreu e tornou-se... Não, isso é mentira, morreu, continua exatamente igual ao que era. Se era bom, continua bom, se era mau, continua mau, ok? Se não fosse assim, nós não tínhamos os encostos aqui atrás de nós, que é outro tema depois que eu vou dar, que eu vou fazer outro vídeo, ok? Mas as pessoas continuam com as mesmas ansiedades e problemas. Logo isso, como nós, mesmo após a morte, continuamos com a lei kármica, é preciso esclarecer que nós morremos e a lei kármica continua a operar, ok? Ela só deixa de operar quando nós nunca mais reencarnarmos. Aquilo que nós chamamos os mestres ascensionados, aqueles seres de luz que já não encarnam mais na Terra, já não estão sob a lei do karma. Okay? Ou seja, nunca mais vão adoecer, nunca mais vão ter problemas. Nós, após a morte, vamos continuar. A única diferença é que o corpo astral não vai morrer. Okay? Não me dão uma facada e eu morro no astral. Isso não acontece. Mas a pessoa começa a ficar debilitada energeticamente, ok? Aquele corpo ainda tem sensações muito, muito físicas, muito parecidas aqui, ok? Que a gente tem aqui com este corpo físico. O corpo astral também tem, ok? Só que ele ainda vai sentir mais, porque o astral ainda sentimos mais, é como se nós tivéssemos mais sentidos do que os 5, ok? Ou mesmo estes 5 são mais ampliados, ok? Então, a vida... numa primeira fase vai ser a mesma, ok? Então a pessoa adoece porque ela psiquicamente está mal, ela, por exemplo, se ela morreu com um cancro muito grave, é normal que ela, por exemplo, acorde num hospital espiritual, ok? Ainda tem dores, ainda sente determinadas coisas, ou então, era isto que eu ia dizer, a pessoa pode acordar no astral e ter uma ligeira amnésia, tipo acorda naquele hospital espiritual, numa cidade astral, ok? Mais ou menos a 400, 500 km aqui da crosta terrestre, e não vai se lembrar, não vai perceber bem o que é que está a acontecer. Então, mas eu
eu acho que estava no hospital, acho que tinha feito uma operação, não me lembro bem, ou seja, há uma certa confusão, porque os espíritos colocaram determinadas coisas na mente da pessoa para que ela ficasse ligeiramente anestesiada, para que ela não tenha um choque muito grande, ok? Dizer, olha, morreste, olha, aconteceu isto, fizeste a cirurgia e correu mal, ok? Não acontece isso, porque os espíritos vão atenuar muitos sofrimentos quando nós passamos para o outro lado, ok? Então pode acontecer pessoas que se suicidaram, estarem numa zona, imaginem, existem muitos campos, muitos parques no astral, e a pessoa está ali e não sabe bem porque é que está, estou aqui. A gente conversa com ela e ela diz, não sei, mas aconteceu-me qualquer coisa, mas não me lembro bem o quê. Ok? Então devagarinho é que os espíritos vão abrindo a memória daquela pessoa para ela perceber o que é que ela fez. Ok? Porque ninguém se suicida e vai para o outro lado e os espíritos, estás a ver, suicidaste, fizeste mal. Não, os espíritos têm equipas altamente operacionais, cheias de conhecimento de psicologia, psiquiatria e todas as nuances do campo mental e psíquico e emocional da pessoa. Instinto de sobrevivência, eles conhecem todo o nosso psiquismo, ok? Toda a nossa experiência aqui na Terra. Ou seja, eu tenho um vídeo aqui onde eu falo que nós somos vigiados 24 horas. Em tudo, em todos os sistemas. Vão ver esse vídeo para perceberem melhor. Então, ninguém é deixado no astral e entrar logo com a verdade com a pessoa. Muitas vezes é preciso muito devagar para que a pessoa devagarinho vai entendendo o que é que ela fez, por exemplo, ou o que é que lhe aconteceu para ela estar morta. Não é? Muitas vezes as pessoas, vocês já ouviram falar certamente no umbral, ok? O umbral não é nada mais, nada menos do que o próprio planeta Terra, a crosta terrestre, ok? A pessoa não consegue, a pessoa morre e continua aqui. Okay? Não foi para as cidades astrais que estão a 400, 500 km acima. Não foi, caminha aqui. Ou seja, porquê? E porquê é que ela não foi para as cidades? Porque o corpo astral dela está tão denso, que ela não consegue subir. Devido à sua vibração, apegos, ódios, e apegos, ou seja, não tem a ver com a pessoa ser uma má pessoa. A pessoa estava apegada à família, amava a sua família e agora não consegue se libertar e não consegue subir para ir para as cidades astrais. Então continua aqui e fica aqui presa atrás da família, não é? E é isso, depois eu vou fazer um vídeo a falar só sobre isto, que é esse familiar, às vezes pode se tornar um encosto da família ou de um elemento da família, sem ele saber, ok? A pessoa fica aqui agarrada, fica com saudades da sua casa, os seus móveis, o carro, as paixões que teve, o trabalho, os ódios, por exemplo, não é? E se ele morreu e a mulher traía ele e ele descobre isso após a morte, ele vem aqui, não é? Fica aprisionado, agora a mulher tem outro, ou vice-versa, ou ao contrário, não é? Homem ou mulher, é a mesma coisa. Então vejam, os apegos vão continuar e a pessoa vai se manter aqui. E ela vai sofrer, ela vai chorar, ela vai sofrer todas as angústias ou felicidades, se for esse o caso, quando morrer. Okay? Então, o que é que vocês percebam? Que nada termina. A nossa jornada é um contínuo. É um fluxo. Não é morri, agora vou para o outro lado, é outra coisa. Não, eu vou continuar a mesma pessoa. Imagina, eu morri, eu, Marco, vou continuar o mesmo do outro lado. Agora, o que é que vai mudar? Porque é que há pessoas que não conseguem ir para as cidades astrais ou não, os espíritos não os vêm buscar aqui. Porque essa é a verdade. Os espíritos, nós morremos e a equipa espiritual vem-nos buscar. Nós não vamos para as cidades astrais porque as pessoas nem sabem o caminho. Olham para cima, onde é que elas estão? Não é? Não sabem o caminho. Então, os espíritos, as equipas espirituais vêm buscar, ok? Então, vão buscar a pessoa e vão deixá-la aqui, naquilo que a gente chama umbral, nesse sofrimento de apegos. Porquê? Porque ela não está pronta para se libertar, ok? Depende muito de cada pessoa. Eu não posso dizer a vocês,
após a morte toda a gente vai para as cidades astrais, ou toda a gente vai para o umbral, primeiro. É muito diferente, muito diferente. Há pessoas que vão acordar no próprio caixão e vão se ver ali e não vão aceitar aquilo, ok? Outros não acreditam que morreram, ok? Porque eles sentem o corpo deles, a vestimenta é a mesma, ok? Com que a pessoa morreu, é exatamente a mesma coisa. E a pessoa sente que ela está viva, não tem nada, e agora sinto-me diferente, morri. Não, é igual. Quem faz projeção astral sabe do que é que eu estou a falar. A gente sai fora do corpo, é igual. Não é isso aí. Não, a pessoa sente, saiu, às vezes nem sabe bem a diferença, saí ou não saí, ok? Então, também é outro vídeo que eu depois posso fazer a vocês aqui, a falar só sobre a projeção astral, está bem? A saída do corpo espiritual para fora do corpo físico, ok? Que acontece muitas vezes, aliás, sempre quando nós vamos dormir, ok? Mas isso é tema para outro vídeo. Então, mas na realidade é isto, ou seja, não há nenhuma amnésia. Imagina que eu estou triste com a minha vida e suicido-me, como eu dei há pouco exemplo, para esquecer tudo. Muitas vezes posso não esquecer também. Posso acordar do outro lado e dizer, acabei com tudo, para não me lembrar mais da minha vida, do que vivi aqui. E continuo e vou-me lembrar, ok? Porque a vida continua, a pessoa suicidou-se e continua viva. Okay? Isso não, a pessoa pode se matar à vontade, que ela vai continuar viva, não é? E ela vai se aperceber disso, ela vai se aperceber desse sofrimento. Se ela estava em sofrimento, esse sofrimento vai continuar, ok? Porque ela suicidou-se para terminar um sofrimento físico ou psicológico, ou de uma angústia, coisas que ela não resolveu do passado, coisas que a entristecem profundamente. Se ela não é amada, se ela acha que não vale nada neste mundo, que não interessa para ninguém, ela pode se suicidar, ok? Então ela vai continuar e vai se lembrar de tudo, okay? Ela vai se lembrar de tudo. Há casos onde o plano espiritual vai ajudar. O que é que vocês têm de entender? Cada caso é um caso, porquê? Porque é a jornada. Como é que foi a morte da pessoa? Não é? Qual é o tipo de pessoa? A pessoa é uma pessoa muito angustiada, muito perturbada, muito negra, odienta, raivosa, com muitas mágoas. O que é que ela precisa aprender após a morte? Vocês não se esqueçam, nós estamos a aprender aqui encarnados. Quando morremos, continuamos a aprender. Então a morte é só um deslocamento, este corpo físico caiu e continuamos a nossa jornada, então continuamos a aprender. Então a forma como morremos e como lidamos com o pós-morte também são aprendizagens. O plano espiritual também tem ensinamentos para nos dar após a morte, ok? Então é natural muitas vezes que não nos venham buscar e deixem a gente estar aqui durante algum tempo, por exemplo, não é? E que a gente circule na casa, que a gente veja o bairro, que a gente vá espreitar a casa do vizinho. E é aí que acontecem muitas experiências que a pessoa percebe. Morri, ninguém me vê. O que é que está a acontecer? Ela sofre porque ela morreu e ela não consegue comunicar. Não é? Ela chega ao pé, por exemplo, dos familiares e ninguém sente nada. Ok? Ela grita, ela diz tudo e ninguém ouve. Ok? Porque as pessoas precisam de mediunidade para perceber os mortos, entre aspas, à sua volta, ok? Claro que às vezes há exceções, há aquela sensação de estar acompanhado, claro, mas a maioria dos casos não, as pessoas não sentem, morreu, é um vazio, a pessoa não sente nada, não é? A pessoa que está aqui viva não sente o seu familiar que morreu e fica muito entristecida por causa disso também, não é? Mas ele continua vivo, embora a gente não possa dizer isto às vezes às pessoas, não é? Porque cada um, as pessoas podem sofrer muito com a partida de um familiar e temos de respeitar isso, não é? Não é chegar e dizer, não te preocupes que o teu familiar está vivo. Não, ele está vivo, mas tudo tem um tempo, cada um precisa de sarar as suas feridas com o tempo devido, ok? Então eu quero que vocês saibam que quando nós morremos, nós continuamos, a nossa memória vai continuar. E isso às vezes é um problema, realmente, porque nós ficamos tão apegados, porque agora vamos viver noutra sociedade, outras condições, ok? Quando nós somos levados para as cidades astrais ou comunidades aqui no umbral, ok? Para nos preparar para a gente fazer a nossa subida para as cidades astrais, nós temos de integrar um grupo de pessoas, ok? Uma sociedade diferente.
E muitas pessoas não vai ser fácil. Nós temos aqueles rebeldes que não aceitam, ok, que morreram. Uns não aceitam porque eles queriam continuar vivos, outros não aceitam porque não acreditam, ok? Isto existe, eu quero que vocês saibam. E então o plano espiritual para essas pessoas tem de reunir um grupo, trazê-las muitas vezes ao pé dos familiares, e eles falam com os familiares e ninguém ouve, ninguém os vê, e eles aí aos poucos vão percebendo que morreram, ok? Não conseguem comunicar com ninguém, não conseguem tocar nos objetos, ok? Passa o objeto, se tocar em determinada coisa, passa, não consegue ter o contacto com as coisas, ok? Então, aí eles apercebem-se realmente que eles não morreram, porque isto existe, ok? Depois temos vários grupos de pessoas. Pensem nos tipos de pessoas que existem no planeta. São muitos. Há os crentes, os não crentes, os crentes numa determinada religião chegam ao outro lado, as coisas não são assim, ok? Uns que achavam que a morte não existia, depois chegam e afinal que a morte não existia, desculpem, que a vida após a morte não existia, depois compreendem que afinal existe e é um choque para eles. Não é? Então, o plano espiritual tem um plano muito específico para cada pessoa, para cada grupo de pessoas, vai inseri-lo em grupos, ok? Nas cidades aqui no umbral e depois levá-las para as cidades astrais, para que as pessoas possam continuar a sua jornada, ok? Para depois regressar, passado bastante tempo, há pessoas que regressam mais cedo que outras, ok? Na próxima reencarnação, há pessoas que estão 30 anos, há pessoas que estão 10 anos, há pessoas que estão 80, 100 anos, 150 anos no astral e depois é que encarnam, umas até mais, depende de cada pessoa, ok? Depende do que nós temos para aprender ainda. Nunca se esqueçam, muitas pessoas às vezes levam mais tempo para reencarnar porque já aprenderam muitas coisas, ok? Então, continuam no astral para aprender, ok? E não é necessário vir aqui à Terra com tanta regularidade para aprender determinadas coisas. Depende dos karmas das pessoas, depende da situação evolutiva da pessoa, depende se nós vamos reencarnar em missão ou não, se há um grupo de almas que a gente precisa de ajudar, ok? Que estão meio esquecidas, mas estão latentes de acordar, ok? Depende, ok? Esse plano é individual para cada um e grupal até certa medida, ok? Eu também tenho outro vídeo para dizer como é que funcionam as reencarnações, ok? Depois vejam, okay? Porque é tudo muito complexo, não é, eu quero reencarnar agora e pumba, manda, não é? Precisamos escolher país, planeta, um conjunto de enredos para a pessoa vivenciar aqui, o que é que nós estamos aqui a fazer, o que é que nós viemos vivenciar. Então, essa é uma história bastante complexa, não é tão simples como as pessoas dizem assim, muito complexa, ok? A reencarnação. Portanto, estar encarnado aqui é uma jornada extraordinária no sentido da complexidade dela. O plano espiritual e as equipas espirituais, os seres de luz, fizeram muito, organizaram muito para nós estarmos aqui, ok? Daí eu dizer muitas vezes, aqui nas minhas palestras até, não desperdicem a encarnação, aproveitem a encarnação. Aproveitem. Porque não é toda a hora que a gente deixa assim. Okay? Então é preciso entender bem o que é que nós estamos aqui a fazer. Há pessoas que sofrem bastante. Sim. Há pessoas que sofrem muito neste mundo. Não é? É todo um design muito específico para a pessoa aprender determinadas lições. Bom, mas para que fique claro, para a gente terminar o nosso vídeo, nós não nos esquecemos, salvo certas exceções. Ok? Nós vamos continuar com as memórias, saber quem foi o nosso marido ou a nossa mulher, os nossos filhos, os nossos pais. Vamos encontrá-los também, se eles já tiverem partido, vamos encontrá-los, ok? Ou nas zonas de umbral, ou nas cidades astrais, ou até nos planos de luz, depende das pessoas, ok? Não é? Então, é muito importante clarificar que a jornada continua, a memória continua. Onde é que a memória vai terminar? Eles vão fazer um bloqueio parcial na reencarnação, para que eu possa viver uma vida nova, ok? Desapegado daquilo que me aconteceu para trás. Agora, a pôr em prática todas as coisas que nós aprendemos no astral, nas cidades astrais ou nas cidades umbralinas.
Ok? Agora com uma memória vai haver um reset, ok? E vão disponibilizar as memórias necessárias àquela encarnação. Sensações, parece que conheço esta pessoa, não é? Às vezes são parceiros nossos nas cidades astrais, ok? Às vezes são memórias da vida passada. Então é preciso depois entender isso, não vai haver a memória toda desbloqueada, como é óbvio, ok? Porque aí a experiência estaria comprometida. É importante vocês terem noção disso. É importante terem noção que a experiência estaria comprometida. Não é? Seria o mesmo que vocês se lembrarem que um filho vosso, um pai vosso, um tio vosso, tinha feito mal a vocês na vida passada. E vocês nesta vão estar, ei, desgraçado, fez-me isto, fez-me aquilo, ódio, continuava. Não. O plano espiritual vai tratar de apagar aquilo que é necessário para a nossa experiência. Ok? E vai deixar aquilo que é necessário também para a nossa experiência. Ok? Então não se preocupem. Dependendo da situação, até mais uma coisa que tem aqui nas minhas anotações. Até dependendo da morte, se a morte for muito repentina, a pessoa nem deu conta que morreu. Pau! Teve um acidente, imaginem, um acidente de automóvel, e ela sai dentro do carro, pelo vidro, por exemplo, o carro é esmagado contra outro, a pessoa nem deu conta, a pessoa está ali, já aqui no umbral, ou seja, ao pé do carro, epá, o que é isto? Depois começa a olhar para o carro, começa a olhar para o próprio corpo. Muitas pessoas aconteceu isto, ok? E algumas pessoas que não morreram, sobreviveram aos acidentes, relatam estas situações, não é? Eu conheço pessoas que já me relataram isto, tive um acidente de automóvel e de repente vi-me o meu corpo daquele lado e eu do outro. Eu disse, o que é isto? E depois de repente a pessoa acorda já dentro do corpo, ok? Isto acontece muito, Então, a pessoa nesse caso, como é muito repentina a morte, a pessoa nem deu conta que morreu. O que é que me aconteceu? Estou bem, não me aconteceu nada. Não é? E depois ela percebe que realmente o corpo físico dela ficou danificado ao ponto dela já não poder usar aquele corpo físico, ok? E ela sim, aí pode ficar a vaguear na estrada, nos sítios, em sofrimento, a olhar para o corpo que morreu, ok? E os espíritos podem vir buscar ou deixar aqui, como eu disse. Cada um tem um desígnio muito específico, tem de aprender determinadas coisas, ok? Muitas vezes a hora da morte também já está planeada e estudada de uma determinada forma, ok? Também há variações, não é? Há equilíbrios às vezes a fazer, há que esticar às vezes as encarnações ou a encolher, depende da situação, ok? Mas já há uma pré-definição para a hora da nossa morte, sim. Nós temos um timing, viemos com um timing estipulado aqui, está bem? Então espero ter esclarecido vocês, ok, com esta ideia e que nada se perde, nós continuamos com a nossa memória, ok? Nós vamos amar ou odiar aqueles que nos trataram bem ou que nos fizeram mal, a nossa família e tudo à volta, está bem? Então, muita paz a todos, muita luz. Não se esqueçam de subscrever o canal, precisamos da vossa ajuda. Aconselhem este canal aos vossos amigos, ok? Para nós conseguirmos crescer e passar cada vez mais a mensagem, ok? Cada vez mais pessoas, está bem? Como eu disse, subscrevam, façam um likezinho aí, está bem? E se tiverem alguma dúvida, partilhem nos comentários, está bem? Muita paz a todos, muita luz. Obrigado.